Lucas Souza da Silva, da instituição SENAC, da Corumbá MS. Estou apresentando aqui o projeto integrador sobre saúde mental e física do profissional da área de enfermagem. O tema que minha equipe elaborou é alongamento e prevenção de LER. Eu conto com o auxílio do profissional Gerson de Arruda, do professor e mestre Gerson de Arruda. Olá, eu sou o professor Gerson de Arruda. Ultimamente desempenho funções como professor no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá. Então sou graduado em Educação Física, mestre em Educação e tenho especialização em Fisiologia do Exercício. Então, convidado pelo Jander, nós vamos apontar alguns benefícios do alongamento e também em relação a quais tipos de exercício a gente vai poder fazer. A demonstração, primeiro, ela vai ser na parte teórica mesmo, para que a gente possa entender quais são os benefícios, o que significa, e depois a gente parte para a parte teórica num segundo momento. Então, assim, vamos começar em relação aos alongamentos. O alongamento, então, basicamente ele serve para que a gente prepare a nossa musculatura para o trabalho diário, para as nossas atividades diárias. Então, ele é importante para que a gente possa de manhã, por exemplo, ao acordar, a gente alongar os nossos membros, para a gente poder fazer com que haja uma produção de líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as nossas articulações, nos preparando para o dia a dia. É claro que a gente tem que apontar também que nem todas as pessoas estão propensas e são aptas para fazer esse tipo de alongamento, quaisquer tipo de alongamento. Por algumas doenças crônicas, por exemplo, como quem tem gota não pode fazer certos tipos de alongamento, porque tem esses problemas articulares. Então, assim, o alongamento em si, ele tem que ser bem orientado para que não tenha complicações musculares posteriores, como esgaçamento do próprio músculo ou uma lesão de ligamento. Então, ele é importante que se faça com pessoas habilitadas, com profissionais habilitados e que saibam realmente o que, como e para que fazer esses alongamentos. Então, os benefícios são tirar um pouco do estresse do dia a dia, evitar a própria LER, que é a lesão por efeitos repetitivos, dependendo do tipo de trabalho que você desempenha. O alongamento ele retira um pouco do cansaço, ele alivia as tensões, só que tem, como eu já disse, tem pessoas que têm problemas, principalmente psicossociais. Essas doenças são as doenças psicológicas, síndrome do pânico, a depressão, crise de ansiedade. Tem pessoas que não podem fazer esse tipo de alongamento e também às vezes não se sentem bem ao lado de muitas outras pessoas. Ponto. Então, são os benefícios e também são essas precauções que a gente tem que ter em relação aos alongamentos. Sobre ginástica laboral. A ginástica laboral, então, às vezes as pessoas podem pensar que a ginástica laboral ela é toda essa maravilha, que ela tem nas empresas, que o patrão é bom, enfim. Nós temos que ter a certeza que a ginástica laboral ela foi criada lá na época da Revolução Industrial, com o fim de que o trabalhador lubrificasse as suas articulações e evitasse algum tipo de doença pelos movimentos repetitivos que ela fazia à época e que, com isso, ela saía das suas funções e trazendo prejuízo para o patrão. A ginástica laboral foi pensada para isso. Claro que ela está sendo adaptada nos tempos modernos por uma série de colocações, porém, o cerne é esse. A ginástica laboral, ela não pode passar de 15 minutos em qualquer ambiente do trabalho.
ela tem que ser de 10 a 15 minutos, porque ela é simplesmente para que as pessoas possam relaxar depois de um dia cansativo de trabalho ou mesmo no intervalo do trabalho. O ambiente ele tem que estar preparado para acolher esses trabalhadores. O profissional tem que preparar todas essas atividades de forma que todos possam sentir prazer em fazer a ginástica laboral. Então, o ambiente tem que ser cuidadosamente pensado, as atividades cuidadosamente pensadas e saber que todos os indivíduos são únicos. Ninguém é igual a ninguém, então certos tipos de exercício uma pessoa conseguirá fazer, tem um melhor desempenho do que a outra. Nem todos conseguirão fazer da mesma forma. Esse profissional que vai aplicar a ginástica laboral, ele tem que ter em mente todas essas nuances da atividade ginástica laboral. Então, nós vamos partir para a parte prática, né? Vou demonstrar alguns alongamentos em todos os segmentos corporais e espero que a pessoa que for aplicar a ginástica laboral com vocês tenha essa consciência de que os exercícios eles são curtos, porém com grande significância para o indivíduo. O alongamento ele segue uma sequência. Alguns profissionais eles costumam fazer essa sequência para que o aluno ele tenha toda essa consciência corporal que a gente chama. Então nós vamos fazer uma sequência dos membros superiores para os inferiores e depois vai ter um alongamento para a coluna, que também é bastante importante, que muitas vezes a gente esquece de fazer esses alongamentos. Então o Jander Lucas vai fazer o alongamento que é para a cervical e também para o pescoço, que geralmente sofrem mais estresse durante o nosso dia. Então o Jander Lucas vai fazer primeiramente o alongamento da cervical, que é colocar as mãos atrás da cabeça e puxá-la até que o queixo encoste próximo ao peito, sempre respeitando seus limites. Pronto, né? Já alongou a cervical, vai fazer novamente a gente chama de fazer a reza, né? O Ave Maria, o Pai Nosso, a nomenclatura não importa. Só que aí os dedos próximo ao queixo empurra a cabeça para trás, tá? Pronto, então nós vamos fazer agora o alongamento do pescoço, que vai puxar para o lado. Então, o Jander Lucas está fazendo o alongamento dessa musculatura lateral do pescoço para que ele não sofra nenhum tipo de dores subsequentes ao trabalho. Fez de um lado, sempre lembrando, fez de um lado, faz do outro, de 5 a 10 segundos no máximo. Não pode ultrapassar isso. Então, faz a rotação lateral do pescoço, né? Colocando sempre o queixo na direção do ombro. Se fez de um lado, vai fazer do outro, sempre com um pouco mais de vigor, um pouco de força, que é para a gente poder fazer o alongamento corretamente. Então, agora por último, vai fazer a rotação da cabeça, com bastante cuidado, porque nós estamos mexendo com a cervical, uma região bastante delicada do nosso corpo. Pronto. 5 a 10 segundos. Agora nós vamos fazer o alongamento para os ombros. Então nós vamos fazer a elevação, inspira e solta. Inspira e solta. Então isso vai aliviar a tensão, vai aliviar algumas dores que você tem no ombro. Agora nós vamos fazer a protração. A protração, então, vai estar alongando toda essa parte posterior das costas, a escápula, parte da musculatura que segura o ombro. Fez para frente, vamos fazer a retração. Então, a retração ela tem que ser feita corretamente, né? Dando principalmente vazão a essas dores que porventura, por motivo do seu trabalho, vai ter aqui no ombro.
Respirou. Então nós vamos fazer agora para os membros superiores. Nós estamos trabalhando os braços. Nós vamos trabalhar essa musculatura aqui de trás do braço. Puxa, não com muito vigor, toma cuidado para não ter lesão muscular. 5 a 10 segundos. Relaxa um pouco para poder fazer com o outro membro. Nós estamos então alongando o músculo dos braços. Pronto, Jander Lucas. Puxou. Lembrando, mãos palmada próximo do cotovelo. Os braços sempre reto. Puxa. O queixo deve vir próximo do ombro. Não tem que fazer a rotação do tronco para poder acompanhar o alongamento. Do outro lado, Jander Lucas. Isso. Então, sempre lembrando tem que ser com bastante cuidado. Lembrando que todos são diferentes, né? A flexibilidade é diferente. Já fizemos, então, a parte superior. Vamos fazer a parte do quadril, que é nada mais do que essa abertura de perna e fazer essa rotação, lembrando que essa rotação vai alongar toda essa musculatura do quadril do indivíduo. Fez de um lado, respirou 5, 10 segundos, do outro lado novamente. Pronto. Agora nós vamos fazer a rotação do quadril. Essa é uma posição que as pessoas incomodam, principalmente os meninos, né, os homens que não gostam de fazer esse movimento, né? Foi para o outro lado, fez de um lado, faz o movimento ao contrário. Então já fizemos o alongamento do quadril. Vamos fazer o alongamento dos membros inferiores. Jander Lucas esticou os braços, já estamos alongando um pouco a coluna, mas lembrando sempre, joelho reto, para que possa pegar bastante esses músculos posteriores da coxa. Respirou. Agora nós vamos fazer o alongamento da parte frontal, do quadríceps. Lembrando sempre, postura. Então esse alongamento ele tem que pegar toda essa musculatura da coxa. Outra, Jander Lucas. Sempre respeitando os seus limites. É importante que se fala sempre isso, para que as pessoas não ultrapassem, de repente, ver uma pessoa mais condicionada fisicamente e queira fazer. Já fizemos o posterior e também aqui a parte frontal da musculatura. Vamos alongar a nossa panturrilha que ficou de fora. Então, bem suave, tenta pegar na ponta dos pés e a gente vai sentir aquela queimação que é característica da panturrilha sendo alongada. Pronto, Jander Lucas. Então ficou faltando os nossos pés, né? Os nossos pés também são importantes. Coloca lá uma perna lá atrás, sempre postura. Então já está fazendo toda a lubrificação da articulação do tornozelo. A gente pode fazer o que eles chamam de pé de bailarina, que é isso, toda a extensão do pé. O outro. Boa, Jander Lucas. Então, o que é importante também para nós, para as pessoas que têm a vida diária muito corrida, que às vezes não tem tempo para sentar, as pernas estão cansadas, é importante que a gente faça a elevação do corpo, né, de 5 a 10 segundos, para que a gente possa ter uma resposta, né, do retorno venoso mais eficiente. Então ela vai trabalhar toda essa parte da panturrilha, desce, sobe de novo, respira, 5 a 10 segundos. Então, de 5 a 10 repetições, ela é importante para que todo esse trabalho de retorno do sangue que está lá nas extremidades dos pés venha com mais rapidez e renove o oxigênio, né, no nosso organismo. Ficou faltando a coluna. Então são exercícios que tem, como nós já dissemos,
o ambiente tem que estar preparado para que esse profissional possa se exercitar corretamente. Então, nós vamos fazer a hiperextensão da coluna, que ele deve estar deitado num colchonete e fazer essa hiperextensão. Deitado de decúbito ventral, ele vai só elevar o tronco, permanecendo de 5 a 10 segundos, respirando normalmente, vai descer novamente, né? E esses braços têm que estar próximo do corpo, não pode estar muito aberto, faz a elevação novamente. Então já estamos trabalhando toda essa hiperextensão da coluna que vai aliviar de certa forma as dores aqui, principalmente nessa região sacral, tá bom? Agora essa posição também, ela é importante para aliviar as dores aqui da coluna, próximo da região sacral, como eu disse. Então o indivíduo tem que estar deitado num colchonete, num ambiente já preparado, e puxar as pernas de encontro ao abdômen, ou interessante, abdômen não, ao peito do indivíduo, para que ele possa fazer corretamente a extensão dessa coluna. Tem também, essa é a mais complicada, e essa a gente tem que ter bastante cuidado com o profissional, porque nem todos vão ter essa habilidade ou essa condição física, capacidade física de colocar as mãos ou os dedos na ponta dos pés. Então cada um no seu limite, chegou até aqui no próximo do tornozelo, segura e puxa o tronco em direção à perna, para que você possa fazer toda essa extensão da coluna. Então assim a gente acaba trabalhando todo o segmento corporal, não esquecemos quase nada. Faltou as mãos, mas as mãos são bem mais fáceis de você trabalhar. Você pode fazer os movimentos de rotação de punho de um lado para o outro, ou então você pode fazer esse movimento de abrir e fechar as mãos com o uso de bolinhas. Tem umas bolas fisioterapêuticas que a gente utiliza para fazer com que esse sangue circule mais rapidamente e com melhor qualidade no nosso organismo, né? Tem essas de puxar a ponta dos dedos também, que você evita principalmente alergia, né? Alergia, a gente tem maiores casos aqui no antebraço. Então esse movimento, puxar para trás todos os dedos, não esquecendo nem o dedão, não pode deixar de fora. Você está alongando todos esses músculos do seu antebraço. E para baixo também. Eu acredito que aí a gente já tem trabalhado todos os segmentos corporais, não esquecemos nenhum. O alongamento ele é importante, então, para essa lubrificação sinovial, ela é importante para prevenir lesões. E tomara que quando forem fazer, tenham em mente sempre que há sim sempre os benefícios, porém temos que ter cautela ao fazer esse tipo de alongamento, tá bom? Boa sorte a todos, obrigado.